YouTube. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando hoje mais uma aula, né, do nosso livro de Apocalipse. Tivemos aí um intervalo por causa de programações na igreja que acabaram gerando, né, um conflito com o nosso horário, mas tivemos Semana da Páscoa, Domingo de Páscoa. E hoje nós vamos ter daqui a pouco um culto na igreja, então por isso a gente está fazendo nossa aula mais cedo. A gente vai começar fazendo nossa oração, pedindo a presença do Espírito Santo conosco para nós iniciarmos este momento. Então vamos orar. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque Teu Santo Espírito nos tem dado sabedoria, entendimento para entendermos a Tua palavra. Temos também, Pai, tido a liberdade de estudar a Tua palavra, de falar da Tua palavra para outras pessoas, de falar de Cristo e de dizer livremente que somos cristãos e que vamos à igreja e temos os nossos templos abertos. Conhecendo, Senhor, todo um contexto mundial, sabemos que isso não é possível em todos os lugares. Então, nós louvamos e agradecemos o Teu nome por isso. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. É clicar no negócio aí. Boa noite para quem está entrando, boa noite para o Walter, para a Silvana, tava com saudade de vocês. Hoje vai ficar meio estranho, eu de vez em quando eu me perco para onde eu tenho que olhar para falar com vocês, porque eu estou usando o celular como câmera e o computador para fazer a apresentação. Porque o meu computador não liga e eu estou usando o do Adriano que não quis ligar a câmera para mim e o Adriano não está aqui, que ele é meu personal para assuntos de TI, né? Então é a pessoa que entende de TI nessa casa e eu de vez em quando fico perdida mesmo. Então hoje nós estamos fazendo a nossa terceira aula sobre o livro do Apocalipse, né? Então, na primeira aula, nós fizemos uma introdução sobre o que é a profecia apocalíptica, como que ela se desenrola, como é que ela é interpretada, como que nós adventistas interpretamos. Na última aula que nós tivemos, que não foi semana passada, foi 3 domingos atrás, nós falamos sobre a estrutura do livro do Apocalipse, a estrutura poética, e aí, para a gente entender essa estrutura poética, a gente falou sobre como que a poesia hebraica se comporta. Então, é assim, essas duas primeiras aulas, se você não assistiu, acho que vale muito a pena assistir, tá? Porque facilita a gente entender o resto do livro. E aí, como tá no YouTube, fica fácil, porque você não precisa ver no 1.0, né? Tu pode colocar no 1.25 e tal, fica mais rápido, pode ir fazendo outras coisas enquanto assiste. Eu, dependendo do assunto, e dependendo de como a pessoa tá falando no YouTube, eu coloco até em 1.5, tá, gente? Porque isso ganha tempo, tipo alguns podcasts assim de pessoas que você quer ouvir muito, você coloca no 1.5 e vai fazendo outras coisas e o negócio vai rolando, tá? Então dá para fazer isso com as aulas também. Claro, aí você não entendeu alguma coisa, você pausa, escuta de novo, vê de novo, tá bom? Então, quem tá assistindo a gente depois sabe que hoje vai ficar um negócio meio estranho de câmera para um lado e eu virando para o outro, mas vamos lá. E na aula passada, a gente também viu o capítulo 1. Então, a gente viu aquela visão de João que aconteceu lá na ilha de Patmos, uma visão que aconteceu, que nós entendemos que aconteceu no dia de sábado, do homem vestido de linho, né, o Jesus glorificado, que aparece para João andando entre os 7 candeeiros. Ele diz, olha, os 7 candeeiros são as 7 igrejas, né? São as igrejas. Então é bem fácil a gente entender isso, porque Jesus ele mesmo diz pra gente, vós sois a luz do mundo. Ele mesmo deu essa atribuição. E aí ele dá uma ordem para João, ele diz, João, tudo que você vê e ouvir, você vai escrever.
né? Você escreve e envia. E aí nós vamos hoje fazer a nossa introdução sobre o capítulo 2 e 3. E se der tempo, que a nossa aula hoje vai terminar um pouco mais cedo, se der tempo, a gente já entra na primeira carta à igreja. Então, hoje a gente vai fazer a nossa introdução das cartas às igrejas, ok? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos, então, as 7 igrejas, e eu coloquei, fiz questão de colocar aqui pra gente. Deixa eu só colocar, tirar isto e colocar isto aqui. Vocês conseguem ver bem? Sim, eu Aqui estou ouvindo nós bem. temos, Vendo? olha, duas figuras, né? Que o objetivo realmente das figuras é mostrar a localização dessas igrejas, né? Então ali você vê naquela figura mais estilo desenho, a ilha de Patmos, a cidade que ficava logo em frente no continente, a ilha de Patmos, era a ilha de Mileto, era a cidade de Mileto. E aí nós temos aí Éfeso, Esmirna, né? E aí Pérgamo, Tiatira e tudo e todos as igrejas. Nesse mapinha de baixo, o que a gente vê então é um mapa mais real. Então, o que que a gente vê? Patmos faz parte hoje da Grécia, ok? Então, Patmos é uma ilha grega, tá? Que fica no mar Egeu, em frente para moderna Turquia, mas que na época de João era a Ásia Menor que a gente vê todas aquelas viagens de Paulo e tudo que aconteceu nessa região. E um local por onde a igreja realmente se expandiu, a igreja cresceu bastante e tinha igrejas grandes nessa região, ok? Então, o que que a gente tem aqui? Aqui nessa figura, a gente tem ixi, não passou para vocês, hein, gente? Passou, agora passou, né? É que tá com delay mesmo. Então, a gente tem aqui nessa igreja, aqui nessa figura, como que era a estrada, né? Como é que era a estrada romana? Porque olha só, as igrejas, elas ficavam numa estrada romana, tá? Uma estrada de comércio, uma estrada de importantes cidades para o Império Romano, e essa estrada ela fazia esse arco, ok? Então qualquer pessoa de Patmos, ele iria pegar um barco, iria chegar no porto de Éfeso e ele iria fazer esse caminho, tá? De pela estrada indo Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu coloquei aqui uma informação importante que é a seguinte: às vezes a gente acha que as igrejas receberam cada uma só a sua cartinha. Então, por exemplo, a gente acha que Éfeso recebeu aquela cartinha daquele tamanhozinho, 3 parágrafos, que na verdade nem tinha parágrafo, porque né, no grego não se escrevia assim parágrafo. Ellen, Mas se fosse um pedaço de papel, ia ser um pedacinho de papel desse tamanho. Mas não, gente, as igrejas, elas receberam todas as cartas. E todas as cartas foram lidas para todas as igrejas. Então você imagina que se você era da igreja de Sardes, você ia também ouvir o que tinha sido dito para Pérgamo, para Tiatira, para Éfeso e etc. Tá bom? Então eles receberam todas as cartas como sendo uma carta Ellen, só, ok? Ellen, Provavelmente, inclusive, receberam o livro do Apocalipse inteiro, né? Receberam todas aquelas visões, ou talvez depois receberam pedaços, ok?
Essas cidades ficavam localizadas mais ou menos entre 50 e 65 quilômetros das outras. Então era tudo muito perto, tá? Era tudo lugar pertinho, só que naquela época vencer 50 quilômetros não é a mesma coisa que hoje, porque ou você vencia isso a pé, ou de carruagem, ou a cavalo, né? Então não era uma tarefa fácil fazer esse percurso, né? Vamos entender, então, para quem foram escritas essas igrejas. Só um minutinho que a gente está com. Pronto. A gente estava com um eco aí. Então, para quem foram escritas essas igrejas? Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente pensa que Apocalipse é um livro profético. A gente pensa assim, João quando escreveu, ele já sabia que cada igreja dessa representaria o povo de Deus em alguma época ao longo da história. Não, na verdade, João não sabia disso. Quando João escreveu as cartas, ele escreveu as cartas para 7 igrejas reais que enfrentavam aqueles problemas reais, ok? E que ele realmente queria. A intenção ali era uma admoestação para cada uma das igrejas, tá? Então, essas igrejas, elas faziam parte das cidades, elas faziam parte das cidades mais ricas e populosas ali da região da Ásia Menor, ok? Então, elas foram escritas para igrejas reais, tá? Outra coisa, eu também posso usar essas cartas como sendo para qualquer pessoa de qualquer época da história. Então vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse 2:7. O meu já tá. Deixa eu só mudar a minha Bíblia, que tá na NVT. Vamos passar para Almeida, Revista Atualizada. Então, Apocalipse 2:7. Ele diz assim: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, a primeira coisa é que cada mensagem termina com um convite dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Então, gente, quem tem ouvidos é qualquer pessoa ao longo da história que quis prestar atenção nessa mensagem e entender essa mensagem, trabalhar com essa mensagem, né, na sua mente, essa pessoa realmente pode fazer isso. Outra coisa, a promessa de se alimentar da árvore da vida não é uma promessa só para a igreja de Éfeso, é uma promessa a qualquer vencedor, né? A qualquer pessoa que vença pelo sangue do Cordeiro, porque em Apocalipse o vencedor é aquele, né, que é lavado pelo sangue do Cordeiro e que segue o Cordeiro onde quer que ele vá, qualquer dessas pessoas, ela pode realmente, ela vai ter essa promessa cumprida, que é se alimentar da árvore da vida. Então a gente tem que essas cartas foram para igrejas literais, a gente tem que elas podem ser para qualquer pessoa qualquer cristão ao longo da história, e ela também pode servir para igrejas de todos os tempos. Por exemplo, profeticamente, nós sabemos que como igreja cristã mundial, nós somos Laodiceia, ok? Então nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia. Mas e se eu fizer um sermão na igreja falando sobre a carta à igreja de Éfeso, que diz que a igreja perdeu o primeiro amor? Por exemplo, a gente não poderia fazer um sermão de admoestação para a igreja, a comunidade ser, por exemplo, vamos retomar nosso primeiro amor, vamos cuidar uns dos outros, o nosso amor por Cristo, o nosso amor pela missão. Então, eu posso usar as cartas, né,
como num sentido de aplicação homilética, né? Usar isso para fazer uma construção de um sermão e usar realmente como uma admoestação para qualquer igreja. Então, se é uma igreja que está passando por um processo, que o pastor está vendo que está passando por um processo de apostasia, ele pode usar a carta para a igreja de Pérgamo, ele pode usar a carta para a igreja de Tiatira, entenderam? Então eu posso usar essas cartas dessa maneira, não é errado. Eu não estaria desvirtuando a profecia, porque eu não estou fazendo uma aplicação profética. Eu estou fazendo uma aplicação homilética, ok? Usando para fazer um sermão, tá? E é claro que se a gente está estudando o livro de Apocalipse, a última coisa aqui que a gente vai realmente pensar, e aí seria a quarta, né, quarto emprego das cartas, é que se o livro do Apocalipse é profecia apocalíptica, vai da época do profeta até a volta de Jesus, a gente começa a tentar encaixar essas cartas na história da igreja ao longo desses 2000 anos, ok? Então, isso é a aplicação profética de Apocalipse 2 e 3. E aí, o que que me dá segurança de que eu posso fazer isso? Primeiro, a gente tem a história já por trás da gente, onde a gente consegue perceber o que foi mais ou menos que aconteceu em cada época da história com relação à igreja cristã. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, quando João escreve para 7 igrejas, o número 7 aí, nós já vimos na aula passada que 7 dá a ideia de totalidade, integralidade. Ou seja, quando eu falo 7 igrejas, eu estou falando da história da igreja. O número 7 ele dá essa ideia do total, tá? Mais uma coisa super importante. As cartas para as igrejas não são profecia de tempo. Não existe tempo ali descrito, tá? Então, eu não tenho dados cronológicos. É diferente, por exemplo, de Apocalipse, lá em Apocalipse 12, Apocalipse 13, que eu tenho a profecia de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Então, eu tenho tempo sendo prescrito na profecia. Aqui na carta às igrejas, não. Então, a separação dos tempos aqui, ela é uma separação que ela é meio fluida, tá? É uma demarcação fluida. Não existe uma coisa assim, olha, a partir do dia 1º de setembro de 1945 começou tal igreja. Não é assim, a gente não tem essa datação, ok? Não tem uma datação exata. Até porque a transição entre um tipo de igreja para o outro, ela foi uma transição gradual, tá? Então, a gente viu aqui, né? E tem uma coisa super interessante, né? Nós aprendemos na aula passada que quiasma é uma estrutura poética para o hebraico. Mas se eu tenho um hebreu escrevendo em grego, ele vai usar uma estrutura poética do hebraico ali mesmo no grego. E a gente vê as igrejas tendo essa estrutura quiástica. Então eu tenho aqui Apocalipse 2 e 3 e eu tenho, olha só, uma estrutura onde o meu primeiro tema ele faz paralelo com o último, o segundo tema com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e o tema central seria aqui a igreja de Tiatira, ok? Então a gente tem aqui essas questões. E quando a gente for estudar aqui as igrejas, a gente vai ver que exatamente como esses temas aqui se comportam, né? Então, por exemplo, em Éfeso e a igreja de Laodiceia, eles são admoestados
por causa da falta de amor e do legalismo. Então, Éfeso está perdendo o primeiro amor, a igreja de Laodiceia se acha rica e abastada e diz que de nada tem falta, entenderam? Então, a gente tem aí essa situação nessas duas igrejas. A igreja de Esmirna e Filadélfia é muito interessante, porque essas duas igrejas, elas não recebem nenhuma reprovação. Essas duas igrejas só recebem elogios, elas são chamadas de igrejas fiéis, ok? Outra coisa interessante que eu não coloquei aqui, essas duas igrejas têm inimigos em comum. E o inimigo da igreja de Esmirna e da igreja de Filadélfia são aqueles que se dizem judeus, mas não são. E a gente vai entender quando a gente vê a mensagem para essas igrejas, a gente vai entender direitinho de quem que eles estão falando, tá? Nós temos para a igreja de Pérgamo e Sardes, são igrejas que já participaram de uma grande apostasia, são igrejas que já têm uma mistura de cultos dentro de si, e para ambas as igrejas eu tenho mais repreensões do que elogios, até porque elas estão passando realmente por essa situação de apostasia. A igreja de Tiatira, então, seria o centro desse quiasma, é a maior mensagem que tem e ela é uma igreja completamente dividida. Tem uma parte dessa igreja que está completamente morta, apostatada, e tem uma parte dessa igreja que ainda tenta sobreviver nos ensinos de Jesus, tá? Então a gente tem aí essa estrutura, uma estrutura que os hebreus conhecem como quiasma, e é uma estrutura que a gente chama que é uma estrutura poética, ok? E aqui nós temos a estrutura de todas as mensagens vai seguir o seguinte caminho. Então, o caminho tem 6 partes, todas as pequenas mensagens, que a gente chama de cartas, mas a gente já entendeu hoje, no início da nossa aula, que na verdade não eram cartas separadas, era uma única carta que deveria ser lida em todas as igrejas, ok? Então, todas as igrejas receberam todas as mensagens. E a gente tinha a seguinte estrutura. A primeira coisa é uma direção, que sempre começa assim: ao anjo da igreja tal, escreve tal coisa, ok? Então, primeira coisa que eu digo para qual igreja está indo a mensagem, ok? Na segunda parte, eu tenho assim diz, e aí depois desse assim diz, vem uma descrição de Jesus, que é diferente para cada igreja. E a gente vai ver por que esse Jesus é diferente para cada igreja, por que ele é descrito como sendo diferente para cada igreja que está recebendo a mensagem. Na terceira parte, nós temos ali a avaliação da igreja, ok? Então ele vai dizer se a igreja tá boa, se não tá, e ele fala: conheço as tuas obras, conheço o teu sofrimento, conheço o lugar onde moras e assim por diante. É sempre Jesus mostrando que ele conhece extremamente bem cada igreja dessa. Gente, isso é muito significativo, por quê? Porque a gente tem que lembrar que a visão que introduz essas 7 mensagens é a visão de Jesus andando entre os 7 candeeiros, andando entre as 7 igrejas. Então, esse Jesus é o Jesus que visita cada igreja dele e que conhece as particularidades de cada igreja. Ele é o Jesus que sabe exatamente qual é a necessidade da igreja, qual é a dificuldade que essa igreja está passando. Então, a gente tem aí essa presença, né? Essa presença de Cristo, é Jesus glorificado, cuidando realmente pessoalmente das suas igrejas. Em quarto lugar, depois da avaliação, vem um conselho. Vem um conselho para aquela igreja.
Normalmente o conselho, ele visa resolver a problemática que foi apontada durante a avaliação, ok? É como se você estivesse fazendo a avaliação de um aluno, de um paciente, você diz, olha, eu encontrei isso, isso e isso, e agora para resolver nós vamos fazer tal coisa. Então existe um conselho. Em quinto lugar, vem sempre uma parte que diz o que o Espírito diz às igrejas. E aí você vê a unidade da Trindade. Você vê essa unidade mostrando que lá no início, assim diz, que aí descreve Jesus, mas no final você vê que é o Espírito que diz às igrejas e a gente entende que João recebeu essas mensagens através realmente do Espírito Santo e é o Espírito Santo que vai comunicar no coração, na mente, essa mensagem, porque de nada adiantaria essa mensagem ser lida lá na frente da igreja se o Espírito Santo não trabalhar no coração das pessoas envolvidas, né? E a última parte da mensagem da igreja, todas seguem nessa exata ordem, a última parte seria a promessa. E é interessante que essas promessas, elas são crescentes. Você vai perceber que quanto mais problemas é apontado para a igreja, mais promessas aquela igreja tem. As promessas se acumulam, as promessas elas crescem. E aí a gente pode encontrar um paralelo lá com Romanos 5, verso 20. Romanos 5, 20. Paulo está explicando no capítulo 5 que a lei, ela é realmente aquilo que mostra o quanto a gente está errado, né? Porque ao me confrontar com a lei, eu percebo as minhas falhas, os meus pecados. E aí no verso 20, ele diz assim, olha, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso que a gente vê na mensagem das igrejas. Você vai ver que quanto pior está a situação da igreja, maiores são as promessas para aquela igreja. E isso é muito lindo realmente da gente pensar e a gente perceber. Se a situação tá ruim, Deus conhece a situação, ele manda mensagem sobre a situação, ele dá conselhos e ele ainda faz promessa para esses filhos, né? Se eles realmente é, vencerem aquela situação que está acontecendo, né? Se eles fizerem todas as mudanças, ok? A gente vai começar agora o nosso estudo do capítulo 2, ok? Então, a gente vai entrar aqui nas 7 igrejas propriamente dito, tá? Então, a gente tá aqui, vou deixar assim para ficar mais fácil, ok? Então, vamos lá. Então, a gente já viu aqui o mapinha com as igrejas, então a gente tem aqui a Grécia, continente, as ilhas gregas, Patmos, uma ilha pequenininha que faz parte das ilhas gregas, em frente para esse continente, que é a Ásia. Na época que era a Ásia Menor, né? Na época que era a Ásia Menor, e a gente tem hoje aqui o que seria a moderna Turquia, tá? Então a gente tem aqui, olha, Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então a gente começou pela primeira. Num mapa internacional seria isso aqui, gente. A gente tem aqui Itália, a gente tem aqui a região da Grécia, a gente já tem aqui começando a Ásia, e aqui a gente tem, olha, o que é hoje a Turquia, e olha aqui embaixo a gente tem, olha, a Palestina com Jerusalém, né,
Aqui a gente tem Israel, tá bom? Então, só para a gente ver, olha, você vê o quanto eles tinham ido longe, né, para os padrões daquele tempo, a mensagem já estava aqui. E você pensar que daqui dessa região da Ásia Menor, Paulo viajou até Roma, na Itália, né? Não é de se admirar que o coitadinho tenha passado por alguns naufrágios, porque você imagina as condições das embarcações daquela época e como eram feitas as viagens. Naquela época não existia outra maneira de se chegar aqui ao centro do império, que era Roma, a não ser por barco. Então, tanto Paulo como Pedro morrem aqui em Roma, ok? Então, só para a gente entender. E é claro que aqui a gente tem o mar Mediterrâneo e aqui esse pequenininho a gente tem o mar Egeu, ok? Onde estava localizado a ilha de Patmos, tá? Então vamos lá, vamos ler a mensagem para a igreja de Éfeso. Vamos ler essa mensagem toda. Vamos ver o que que o anjo diz à igreja de Éfeso. Então a mensagem para a igreja de Éfeso, ela está no capítulo 2 de Apocalipse, do verso 1 até o verso 7, tá? Então vamos ver o que que o anjo diz. Ele diz assim, olha, o anjo não, o que que Jesus diz? Desculpa. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, como que Jesus é descrito aqui? Como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, olha só, gente, a gente tem aqui um monte de elogio para a igreja de Éfeso e a gente tem aqui uma reprimenda, né? Uma admoestação. Então, vamos entender o que era a cidade de Éfeso para a gente entender onde é que essa igreja estava se localizada. Éfeso era a principal província da Ásia Menor, então, ou seja, uma cidade bem grande, era um centro comercial, tinha um porto muito importante onde chegavam mercadorias, tá? E era um centro religioso famosíssimo, um centro religioso do paganismo, ou seja, uma cidade cheia de templos, cheia de cultos para todos os lados. Lá tinha o famoso templo à deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ok? Diana para os gregos e Artemis para os romanos. Não sei se eu estou trocando aqui, tá? Mas é Diana ou Artemis, ok? Olha que coisa interessante. A igreja de Éfeso foi fundada por Áquila e Priscila, aquele casal de amigos de Paulo, com quem Paulo passou uma temporada também na região de Corinto. Eles eram fabricantes de tendas, lembram? Então, Áquila e Priscila foram os fundadores da igreja de Éfeso, porque eles também eram missionários.
Apolo e Paulo chegaram a passar um tempo, tá? Aí nessa igreja. Inclusive, a gente tem uma carta belíssima de Paulo, escrito aos Efésios, ou seja, escrito para a igreja de Éfeso. A carta de João, ela está sendo escrita mais ou menos 30 anos depois, tá, gente? Ali daquela carta de Paulo para Éfeso, né? De que a igreja tinha sido fundada. Então, era uma igreja relativamente nova, assim como o cristianismo era novo, tá? E aqui seria um mapinha de como era a região central da cidade de Éfeso. A gente tinha um anfiteatro enorme, tá? Então, Éfeso era uma cidade conhecida por seu famoso anfiteatro, tá? A gente tinha aqui as casas, os palácios, templos bem importantes, ruas muito bem construidinhas, tá? Então, era uma cidade tipicamente pelos moldes romanos daquela época. Hoje, a cidade ali naquela região do Porto é a cidade de Kusadasi, ok? Na Turquia, uma cidade belíssima onde param cruzeiros, tá? Famosíssima ali, porque tem vários cruzeiros, né? Nessa região, tá? Uma região bem bonita. E ali próximo nós temos as ruínas de Éfeso, que recebem, obviamente, visitantes, né? Do mundo todo, uma região extremamente turística. A Turquia hoje é famosíssima, né? Inclusive existem, como chama, gente? Quando as pessoas se unem para fazer viagem? Excursão. Excursões, tá? Excursões que são visitas às 7 igrejas. Que nessa excursão a pessoa vai para a Turquia e ela visita cada uma das cidades para onde foram escritas as cartas lá de Apocalipse 2 e 3, tá? Então existe isso aí também, várias agências fazem esse tipo de pacote, ok? De pacote de viagem. Eu particularmente não conheço, essas fotos aqui não são minhas, são todas fotos retiradas da internet, tá, gente? Então aqui a gente tem, olha, ruínas, né? Você vê aqui, olha como eram amplas para a gente considerar para aquela época as ruas, né? Então aqui você tem uma região, olha, onde você tem colunas de templos, de palácios, né? De um lado e do outro, tá? Você tem aqui iluminado à noite, são lugares belíssimos. Essa aqui, inclusive, são as ruínas da Biblioteca de Éfeso, tá, gente? Então, assim, belíssimo mesmo lugar para se visitar. E essa aqui é Diana, a principal deusa adorada pelos efésios, ok? Então, Diana, ela é a deusa da fertilidade, né? Você vê que isso tudo aqui são os filhinhos que ela tá gerando, tá? E isso aqui são mamas, né? São tetas da deusa, porque ela representava realmente fertilidade. O culto à deusa Diana, ele era um culto extremamente promíscuo, né? Era um culto à fertilidade. Então, inclusive, no templo de Diana existiam prostitutas cultuais, né? Que se prestavam a relações sexuais como fazendo parte ali do culto dessa deusa. Aqui seria um desenho de como seria o templo, né, de Diana ou Artemis. Era um negócio belíssimo, lindíssimo, né, com colunas altas, né, um pé direito super alto e aí lá dentro se davam as adorações, né? Aqui você vê bem embaixo aqui na foto, bem pequenininho, a perspectiva do que seria duas pessoas em frente a esse templo. Ou seja, uma coisa imensa mesmo, bem, bem bonita, inclusive. Éfeso recebe elogios, né? E aí, quais são alguns dos elogios? Primeiro, Éfeso, eles colocam à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Então, você imagina uma igreja que foi fundada por Áquila e Priscila
que depois Paulo passou por lá, Apolo passou por lá. Então era uma igreja muito fundamentada nas doutrinas, tá, gente? Era uma igreja muito apegada às doutrinas. Então, quando chegava uma pessoa lá falando uma doutrina, alguma coisa que era divergente, eles sabiam exatamente como refutar aquela teologia que era uma teologia estranha, tá? A outra coisa também é que eles têm obra, eles têm trabalho e eles têm perseverança. Então foi uma igreja que foi elogiada por perseverar. E um elogio que às vezes a gente não entende é que eles odeiam as obras dos nicolaítas. E aí a gente tem que entender quem são os nicolaítas, tá, gente? Então, por que que os efésios odeiam os nicolaítas? Os nicolaítas eram pessoas que tinham se convertido ao cristianismo, mas que conservavam em sua mente o pensamento da dicotomia grega, ok? Qual é o pensamento dessa dicotomia e que às vezes a gente ainda carrega, ok? É a dicotomia entre corpo e espírito. Então, para o pensamento grego, o corpo é mal e esse corpo vai ser consumido, não interessa o que o corpo faça, mas o espírito é bom. E aí, o que importa é o que eu penso no fundo do meu coração. Mas se o meu corpo faz algumas coisas, não tem problema. Então, os nicolaítas, eles diziam que não tinha problema, por exemplo, de você ter relações sexuais ilícitas, de você praticar adultério, de você ir num culto, por exemplo, lá dentro do templo de Diana, participar daquela festa de bebida, orgia e tudo, se o seu coração foi entregue para Jesus, ok? Então eles faziam essa separação. Então não importa o que o corpo faz, o que importa é realmente qual é a sua intenção e onde é que você está com a cabeça. E é claro que a gente sabe que isso não é uma teologia bíblica, né, gente? Então, para eles não tinha problema você adulterar, você ter fornicação e você comer coisas sacrificadas a ídolos, participar de cultos idólatras. Se você não estava ali adorando, você só estava ali confraternizando com seus amigos, não teria problema, ok? E aí eles recebem o elogio porque eles odeiam as obras dos nicolaítas e o próprio Jesus ele fala, porque eu odeio as obras dos nicolaítas também. Ou seja, Deus não aprova esse tipo de comportamento, né? Nós sabemos que a Bíblia mostra o nosso corpo, o nosso ser como sendo um ser integral de corpo, mente e espírito, e aquilo que o meu corpo faz afeta sim meu relacionamento com Deus, aquilo que minha mente está passando afeta meu relacionamento com Deus e a minha religiosidade, a minha espiritualidade afeta também a minha saúde física e mental, tá? Então nós entendemos o corpo, o ser como sendo um ser integral, indissociável e não essa dicotomia de corpo e espírito, tá? E eles recebem uma reprovação. Eles dizem assim, eles recebem a seguinte reprovação: vocês abandonaram o primeiro amor. E aí parece que as pessoas da igreja de Éfeso, elas estavam bem firmes na doutrina, mas estava faltando cuidado uns com os outros. Sabe? Eram pessoas assim que estavam trabalhando numa questão do legalismo. E é por isso que a reprovação para a igreja de Éfeso é: vocês abandonaram o primeiro amor. E aí, por que que isso é uma reprovação grave, gente? É uma reprovação grave por causa do que está escrito lá em João 13:35. João 13:35 está escrito assim, olha: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então veja bem, o próprio Jesus disse que as pessoas seriam conhecidas como seus discípulos se eles se amassem. Mas na igreja de Éfeso faltava amor, faltava o cuidado de uns com os outros. Eles
estavam deixando de ter aquele amor a Deus e ao seu semelhante, e eles estavam então deixando de ser reconhecidos como sendo discípulos de Deus. Então, eu acho esse verso muito interessante, porque ele não diz assim, olha, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês souberem a Bíblia de cor, se vocês falarem e explicarem corretamente todas as profecias de Daniel. Não, vocês vão ser conhecidos por serem meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. E era isso que estava faltando para os membros da igreja de Éfeso. E qual foi a promessa dada para a igreja de Éfeso? A promessa dada para a igreja de Éfeso foi comer da árvore da vida. Ou seja, uma igreja que poderia participar do fruto que o próprio livro, né, de Apocalipse diz que ele é aquele fruto que vai nos assegurar a vida eterna com Cristo, né? A nós vai ser permitido comer da árvore da vida. Aquelas folhas, né, que Apocalipse diz que são para a cura de todas as nações. Então, para a igreja de Éfeso foi prometido que eles poderiam comer da árvore da vida. E aí, a gente tem então aqui por último, como que a gente aplicaria Éfeso historicamente à Igreja de Deus. Então, quem seria a Igreja de Éfeso profética, ok? A gente já entendeu que a Igreja de Éfeso, na época de João, enfrentava um problema lá com o primeiro amor, enfrentava pessoas que vinham querendo deturpar a verdadeira teologia, estava recebendo falsos apóstolos, mas historicamente, quem é essa igreja, ok? Então vamos entender. Historicamente, a igreja de Éfeso, ela é apontada como sendo a primeira porção da história da igreja, ok? Então, do ano 31, que foi quando Jesus, né, comissiona ali os seus discípulos para fundarem a igreja, para darem continuidade à missão que ele deixou, até aproximadamente o ano 100. Vamos lembrar que essas datas aqui, gente, são datas aproximadas de acordo com a história macro da igreja, né? Não foi exatamente no ano 100 depois de Cristo, acabou o período da igreja de Éfeso. A gente sabe que isso aqui é um emprego aproximado, porque as profecias das igrejas, elas não trabalham com datação, ok? Então, o que a gente pode entender dessa igreja? A igreja que saiu dos braços dos apóstolos, ela era uma igreja pura, tá? Era uma igreja que tinha posse das doutrinas corretas, tá? Era uma igreja que zelava pelas doutrinas corretas, mas já enfrentava dentro de si as falsas doutrinas. Gente, na época de João, tanto que João, alguns anos depois de escrever Apocalipse, ele escreve o Evangelho de João para combater o gnosticismo, né? Que era uma coisa que já vinha crescendo dentro da igreja. Tinha gente já pregando que não tinha como Jesus ser 100% Deus e 100% humano, que Jesus não era realmente o verbo, né? E aí vem João e escreve o livro de João dizendo, olha, o verbo se fez carne. Tudo isso para enfrentar as falsas doutrinas que já corriam dentro daquela igreja. Mas era uma igreja de trabalho árduo, uma igreja que estava sofrendo perseguição. Vamos lembrar das perseguições do Império Romano. João mesmo fazia parte dessa igreja. Ele era alguém que estava exilado por causa da pregação do evangelho, né, gente? Então a gente tem aí realmente alguém que estava passando por isso. E a gente tem uma igreja que realmente tinha ainda boas obras e estava perseverando, mas uma igreja que precisava retomar o seu primeiro amor, tá, gente? E aí é o seguinte,
nós não vamos iniciar a mensagem hoje para a igreja de Esmirna. Nós vamos fazer isso domingo que vem, ok? Por quê? Porque já são 6h30 e daqui 1 hora a gente tem um culto maravilhoso lá na comunidade C. É um culto somente ao vivo, tá, gente? Nós temos uma situação específica de um convidado que, para a segurança do trabalho que ele faz e da família dele, ele não pode ser veiculado nas nossas redes sociais, né? Não pode falar como um missionário lá na frente se isso for ser transmitido. Então, os nossos cultos estão sendo somente presenciais. De amanhã até quinta, os cultos vão ser pelo Zoom, ok? Então, todo mundo que quiser assistir às 7h30 da noite pelo Zoom. E na sexta teremos novamente presencial e no sábado presencial também. Tá sendo maravilhoso. Espero que vocês estejam todos gostando mesmo. Mas a nossa aula termina hoje com a igreja de Éfeso e na próxima aula a gente vai fazer as outras 6 igrejas, que aí vocês viram que dá pra gente fluir bem, né, com essas igrejas, dá pra gente realmente fazer um apanhado histórico de como era a cidade, o que estava acontecendo na igreja daquela cidade e como isso se aplica profeticamente à história da igreja, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá. Então nós vamos fazer oração e aí depois eu vou interromper nossa gravação, tá bom? Então, vamos lá, vamos orar. Querido Pai de amor que estás nos céus, nós sabemos que a mensagem que nós acabamos de ler em Apocalipse 2, ela se dirigiu à igreja de Éfeso, uma igreja amada por ti, uma igreja que tinha a presença do teu Santo Espírito, mas era uma igreja, Senhor, que precisava retomar o primeiro amor. Assim como o homem vestido de linho, Senhor, passeava entre os 7 candeeiros, nós queremos também, Senhor, que o teu Santo Espírito nos visite a cada um, que ele sonde os nossos corações, que ele conheça as nossas obras e que nós possamos receber mensagens, Senhor, de admoestação. Se o que falta em nós é o primeiro amor, por favor, Senhor, que nós possamos recebê-lo de Ti para poder dar a outras pessoas. Se o que falta em nós é um conhecimento correto da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos inspire a estudar mais a Tua palavra, a conhecer mais de Ti. Se o que falta em nós, Senhor, é uma aplicação daquilo que nós aprendemos, por favor, capacita-nos dia a dia. Esteja com cada um de nós aqui. Obrigada por todas essas mensagens maravilhosas que a Tua Santa Palavra nos dá. Em nome de Jesus, amém.